Ó minha linda cidade, princesa do Mearim, conta pra mim tua história, desde o princípio, quando eras bacadeira. Hoje iremos fazer uma roda de conversa sobre obras de autores bacabalenses. O objetivo dessa roda de conversa literária é homenagear a cidade de Bacabal no seu centenário através do projeto Peculiar. Projeto que pela primeira vez na sua 12ª apresentação está sendo online por causa da pandemia. Está fazendo parte da roda de conversa os alunos do PIBID, Clemilton, Cíntia, Raiele, Ismara, Gustavo, Janaína e Laura. Os alunos do primeiro ano, Laís e Helena, da 103 e da 102. E o aluno do segundo ano, Marlon. Todos irão apresentar a obra do cantor e escritor Zé Lopes, que se chama Bacabal, Cenas de um Capítulo Passado. E o conto da professora e escritora Luíla Ericeira, Cancela Preta. A partir desse momento, nós vamos dar início com o aluno do PIBID, Gustavo, que irá falar um pouco sobre o autor Zé Lopes. O Zé Lopes nasceu nos anos 60, aqui na cidade de Bacabal, filho de Ernestina Dalva, e nos anos 80 ele mudou-se para a cidade de São Luís, onde ele cresceu artisticamente, participando de vários festivais. Atualmente ele é cantor, escritor, blogueiro e também compositor. A sua obra mais conhecida, como já foi dito, é Bacabal, Cenas de um Capítulo Passado. Posso continuar? Bom, o livro ele foi lançado em 2009 e ele trata justamente de causos ouvidos pelo cantor Zé Lopes desde sua infância. Essas histórias têm como personagens algumas personalidades da cidade de Bacabal, conhecidos ou não. E o autor ele trata de uma forma bem cômica, bem leve esses causos e objetiva principalmente preservar a cultura de Bacabal e registrar todas essas histórias. A importância dessa obra é que o principal objetivo dela é reconhecer a história e a cultura de Bacabal. A gente percebe que o autor ele apresenta diversos capítulos, cada conto possui uma história diferente e que compõe a cultura bacabalense. Então, a partir desse momento que vocês ouviram falar um pouco do autor e da obra, nós iremos ouvi-los falar dos capítulos existentes da obra. Algum deles vai começar a dar início, ao capítulo e vai falando ao mesmo tempo sobre o texto. Bom, se vocês quiserem acompanhar depois o livro do Zé Lopes, na página 74, ele fala a respeito do conto, por título Venda de Leite. Eu vou ler aqui para vocês. Seu Chico Moraes vendia leite todas as manhãs em um bujão. Em certo dia, ele, cheio de raiva, ao colocar o bujão na calçada, passa um rapaz e pergunta: Seu Chico, esse leite é para vender? E ele, cheio de força, derramou todo o leite e gritou: Não é para vender não, é para lavar a calçada. Bom, dentro desse conto, o que é que nós podemos analisar? Nós podemos notar que o autor Zé Lopes, ele deixa evidente que o seu Chico Moraes, ele é bastante duro, né, na sua resposta, quando ele fala que derramou todo o leite no chão e que é para lavar a calçada. E aí o que nós podemos observar? Que o seu Chico Moraes, ele se torna
essa resposta bastante direta, né? E aí o que torna ele respeitado, como eu já falei, e que justamente por ele ser um dos poucos leiteiros da cidade, porque como a cidade ainda estava em desenvolvimento, a população era pequena, e aí as pessoas temiam ao perguntar para ele certas perguntas novas, e justamente foi essa. O rapaz perguntou se o leite era para vender e ele falou que não, que era para lavar a calçada. Então o autor, ele fala de pessoas do passado, personalidades simples, pessoas importantes da época, quando Bacabal era pequeno, como a aluna falou. Né? Então Bacabal existia o quê? Bacabal era só aqui central, parte centro, tinha a parte ramal, tinha a parte que era Jussaral, perto do ramal, também tinha 2 bairros, que era a Trizidela e o bairro da Lei, somente. Ainda não existia Coab, esses outros bairros. Então, nessa fase, todas essas pessoas bem simples, elas faziam parte da sociedade e eram importantes. O leiteiro era importante, o brincador de boi era importante, o vendedor da esquina era importante. Então, o leite, do que ela falou ali, né? O leiteiro era alguém que privilegiado. Ele andava nas bicicletas, nas portas, ele vendia na esquina, não tinha nada pasteurizado, não existia. Então, essa questão desse jeito grosseiro, na época, era uma forma da pessoa mostrar valor. Ah, fulano é valorizado porque ele tem resposta pronta. E se tornar hilário até. Mas ninguém sorria dele. Nós sorrimos agora, com o conto dos Zé Lopes. Então, outro aluno dando continuidade. Posso dar continuidade? Um outro conto que iremos retratar é o que tem por nome Freio por Freio. Eu irei ler aqui um pouquinho para vocês. O senhor Edivaldo Lacerda, dono de uma revendedora de automóveis, comprou para seu uso um furgão e contratou um grupo de forró para o batizado do carrão. Viajaram no fim de semana por várias cidades bebendo, farreando, e quando voltavam para Bacabal, encontraram na beira da estrada 3 homens que pediam carona, pois o carro que andavam tinha pregado. Um deles falou: Senhor Edivaldo, eu sou o Frei Evaldo. Este aqui é o Frei Antônio e este outro é Frei Solano. Estamos aqui porque nosso carro quebrou e precisamos chegar agora em Bacabal, pois temos uma reunião no colégio. Seu Edivaldo alertou que tinha alguns músicos no furgão, mas se eles não se importassem, dariam sim a carona. No que aceitaram prontamente. Ao passar por um posto da polícia rodoviária, o carro foi parado e o guarda exibiu os documentos. Depois de tudo certo, o policial, vendo que seu Edivaldo estava um pouco embriagado e sonolento, perguntou: Seu Edivaldo, o seu carro tem freio? E ele, com uma voz fanhosa, respondeu: Tem freio, Frei Evaldo, Frei Antônio, Frei Solano, freio de pé e freio de mão. Então, pessoal, como a professora falou ainda há pouco, né? Esses contos que o Zé Lopes tentou retratar, ele quis colocar de uma forma bem, digamos assim, cômica, né? De uma forma engraçada, de uma forma simples, usando as palavras reais, alguns sinais de pontuação, como ele até fala na introdução do livro dele. Ele não coloca de uma forma tão formalizada. Por quê? Porque ele quer registrar, de fato, como era Bacabal naquela época, como acontecia aquelas situações. E aqui ele cita, né, 3 freis muito importantes para Bacabal: Frei Edivaldo, Frei Solano, que influenciou no nome de uma escola que temos hoje. E a influência deles naquela época era muito forte. E essa escola que ele fala aqui é a escola Conasa, né, que é uma importante escola aqui de Bacabal, e naquela época ainda era mais valorizada ainda, era bem complicado para um aluno poder ingressar nela. Então, e aí também a gente pode observar algumas palavras que eu fiquei meio intrigada com a palavra furgão. Furgão, na verdade, significa van atualmente. Então, a gente pode observar também esse registro dessas palavras, que antes tinha uma denominação, né, que com o passar do tempo vai adquirindo outros, sim, vai caindo em desuso. Então, a aluna, ela foi bem clara, né, para quem conheceu esses freis, né, que foram do passado, eles já morreram, né, mas eles deixaram a história, esse legado muito importante que foi a questão da escolaridade na cidade, né, fizeram parte da melhor escola que tínhamos no passado e até hoje, né,
ela faz parte. Eles também trouxeram escolas gratuitas, né? Na época com a ajuda lá da Alemanha, todos eles eram alemães, né? E eram bem vistos. No momento que ele falou, até na piada, ele já ia mostrar, né, que tinha esses freios lá dentro, ele não ia nem ser barrado, porque eles eram grandes, eram muito importantes, né? Então, outro aluno agora, por favor. Eu vou continuar a continuação com o ponto identificado como tamanho de família. Seu Chico Moraes, domingo de tarde, juntou suas afilhadas, netas, sobrinhas e foi até uma pizzaria. O garçom perguntou o que ele queria. Alheio às modernidades, ele olhou para as meninas e elas responderam que queriam pizza. Na época, a novidade era Coca-Cola, tamanho família. O garçom anota os pedidos e pergunta o que as meninas queriam para a entrada e ligeiramente responderam Coca-Cola. Ao se distanciar, o garçom vê que tem garotinhas demais, olha para trás e pergunta: seu Chico, é família? E seu Chico furioso diz: é não, filho da puta. É tudo quenga que eu trouxe do cabaré para vir comer aqui. Então, nesse conto, a explicação dele é bem básica. Naquela época, as pessoas, a maioria dos casais tinham muitos filhos, aliás, né? E muitos deles ficavam com seus netos e afilhados. Isso para que seus pais pudessem trabalhar. Então, seu Chico resolveu levar seus filhos, netos e afilhados para merendar, para lanchar. E naquela época tinha uma moda que era já a pizza e a famosa Coca-Cola. E nesse conto também ele deixa bem claro o modo de falar do personagem, que é como a professora tinha falado, que naquela época o modo de falar assim grosso significava praticamente assim, uma espécie de poder, uma espécie que representaria que a pessoa deveria ser respeitada, algo assim do tipo. Então, esse personagem aí que ele fala é alguém conhecido também da cidade. Né? E vocês veem que as expressões, né? Quenga. Então, quando o garçom perguntou para ele, perguntou nessa questão, eu creio que, não sei se voltado para a família, vocês entenderam para a família, ou entenderam para a pizza família, tamanho de família. Acho que dá uns dois sentidos, eu dependendo da pessoa. Ficou duplo sentido, né? Deve ser esse duplo sentido. Porque podia ser, família, que ele quer, porque se era uma pizza família. E ele entendeu, era se elas todas eram filhas dele. Ele já entendeu, ele está pensando que não são minhas filhas, né? Que são filhas de outras mulheres, né? Sempre é levar para o lado negativo. Porque ele devia ter filhas de outras mulheres, né? Então ele já levou para esse lado. Então vamos para outro leitor. Eu vou falar o conto da mala. Vocês estão me ouvindo, não vai levar, que eu estou Mas assim, Wagner separa-se da esposa depois de vários anos de uma vida cheia de altos e baixos. Passaram alguns dias e na solidão da madrugada, cheio de saudade, ele resolve ir na casa da ex-mulher. Ao bater na porta, ela perguntou quem era e ele respondeu: sou eu, Wagner. Sonolento e com a voz rouca, ela pergunta: o que é que tu quer? E Wagner, cheio de ternura, diz: eu quero a mala. E decidida, ela branda: tua mala tu já levou semana passada. Eu acho assim que nesse ponto é muito sobre o que ela entendeu na hora que ela acordou. Entendeu? Que ela falou sobre a mala, ele falou em relação à mala, sobre o sentimento dele. Do verbo lá. E ela entendeu que, eu não sei se ela quis fazer piada na cara dele, ou se ela entendeu realmente que ele já tinha levado a mala dele, que ele já tinha ido embora e ele era ex dele. Eu achei mais uma piada que ela fez com ele. Se um Wagner é uma pessoa com personalidade bem conhecida na cidade, é bem conhecida.
Então ele já teve vários relacionamentos, sempre foi assim, de vários relacionamentos, casamentos. E eu acredito que seja em relação a isso que o autor fez essa piada, essa coisa engraçada. Porque ele falou assim, que ele tirou de coisas já existentes, né? Então ele usou essa pessoa por ela ser uma pessoa assim bem... já tem vários relacionamentos, tem vários filhos, então ele tirou essa pessoa para essa situação aí. Mas são histórias que já vem rolando de vários. A mala, né? Que a gente fica sem entender se é para amar ou é a mala que a gente vai levando. Então ele usou nesse sentido. O próximo conto, na página 66, ele tem como título Moça pela Janela. E ele fala o seguinte: o senhor Bala tinha em Bacabal uma boate com o nome de Bala Brasil. O melhor da casa eram as domingueiras, que começavam sempre às 5 da tarde. Um domingo qualquer, um amigo, ao entrar na boate, perguntou: e aí, Bala, como estão as moças? E ele, recebendo o ingresso, respondeu: só circularam pela janela, pois pela porta não passou nenhuma. O contexto desse conto, ele se encaixa ao modo que antigamente as mulheres de Bacabal, elas não podiam frequentar esses ambientes, né, essas baladas, essas boates. Principalmente as mulheres virgens da época e as moças de família. E a parte cômica desse conto é que ele falou, ao responder a pergunta do amigo dele, ele disse que pela porta não tinha passado nenhuma moça, ele não tinha recebido nenhuma moça, porque elas eram barradas ao tentar frequentar esse ambiente. Elas poderiam ter pulado pela janela, porque pela porta mesmo não passaram, não. Então, gente, esse Bala Brasil, vocês que são bem jovens, eu que já fui de uma outra época, desses anos 70, desses anos 80. Então, Bala Brasil, onde era esse Bala Brasil? Era lá onde hoje funciona a Blitz. Então, era famoso, a gente voltava lá, não voltava da escola, tinha mais ou menos 12 anos, eu entrava. Aí, às vezes, à noite não tinha esses perigos, não tinha essa questão de você é menor, não frequenta, a gente ia. Agora, assim, lá tinha aquele globo, girava, mas era uma palhoça. E só quem frequentava, realmente, assim, todo mundo podia, do pobre, quem era virgem, quem não era, lá não fazia essa... Era, todas as classes frequentavam, mas na sociedade em si, não. Na sociedade em si, fazia diferença. Então, quem era virgem, quem não era virgem, quem já tinha sido sendeira, que chamavam na época, mulheres separadas, mulher que já tinha tido filho sozinha ou estava grávida. Então, se eles soubessem, eles tiravam de dentro da festa, humilhada. Então, foi uma época muito difícil de preconceito contra as mulheres. Agora, assim, o autor não fala sobre essa questão do preconceito, ele fala de como era a época, como se dizia na época, né? Isso era natural, era normal, a gente encarava normal. Ninguém assim tinha essa ofensa, né? As mulheres simplesmente não iam lá, eu não posso entrar no Icaraí, eu não posso entrar no lugar. E não iam, porque elas não era mais moça que diziam. Aí, graças a Deus, esse tempo mudou, né, gente? E hoje, se fizesse uma piada dessa, não dava mais nem para fazer essa piada, né? Certo. Tem mais algum leitor da... Vou falar sobre o conto A Sabatina. Gigante, músico, baixista, barbeiro, tinha alguns parentes que frequentavam uma igreja protestante. Em um certo dia, em um certo fim de semana, o pastor convidou os irmãos para voluntariamente pintarem a igreja e Gigante também participou do trabalho. Depois de tudo pronto, descobriram que havia subido uma corda. Procuraram e não encontraram. O pastor chamou todos os participantes da limpeza da igreja para uma sabatina, para descobrir quem tinha roubado a corda. 24 horas depois, ninguém se manifestou. E o pastor resolveu dispensar todo mundo. Cansado, o Gigante dormia na cadeira e o pastor sacudindo falou: acorda, Gigante, acorda. O Gigante, delirando, se entregou. Acorda, eu troquei no bar o ribinha por 2 garrafas de cachaça.
Aqui nesse conto vemos que ele querendo se esconder, podemos nem chamar de crime, né? Porque não tinha esse roubo assim, não era um crime assim, considerado um crime perigoso, como um assassinato. A gente estava querendo se esconder do erro que ele fez. Então fizeram a sabatina, ele não se entregou e acabou dormindo lá. E quando o pastor fala acorda, no ato de acordar, ele acaba pensando que ele está cobrando acorda, acorda, e acaba se entregando. Então esse gigante também é outro personagem, né? Famoso aqui. Pessoas que viviam de bebida, né? Antes não existia essa droga pesada de hoje, a droga era um baseadozinho, né? E a cachaça, muitos eram alcoólatras. Então o alcoolismo era natural, eles eram pessoas que eram conhecidas, mas aí, como vocês veem, a igreja evangélica, ela sempre procura ajudar, né? Então chamava essas pessoas para fazer esse pequeno trabalho. E eram pessoas trabalhadoras, de telhado, de construção, desses pequenos serviços, né? Então, mas era conhecido, mas bebia. E quem tem qualquer vício troca tudo que veio, né? Então o que ele fez? Ele se descobriu que ele vendeu por cachaça, trocava tudo por cachaça. Então essa foi a forma cômica do autor, né, de falar sobre o personagem gigante que fazia pequeno serviço e tinha essa parte do alcoolismo. Irei ler a muriçoca que se encontra na página 66 da obra de Zé Lopes. Seu Chico Moraes pediu uma dormida na casa de um amigo. Depois de um longo bate-papo, seu Chico, já indo para o quarto, perguntou se tinha muriçoca. O amigo respondeu que tinha uma ou duas. Seu Chico passou a noite se batendo, matando muriçoca por todo o corpo. Quando amanheceu, ele já de pé, o amigo perguntou: "E aí, Chico, e as muriçocas?" E ele, puxando os cabelos, respondeu: "Ah, uma ou duas que você falou que tinha, eu matei. Mas as outras que vieram para o velório eu não consegui matar, não." A parte cômica aqui começa a partir do momento que ele acredita que tinha uma ou duas, e quando vai, né, dormir, passa a noite se batendo, descobre que tem muitas, além de isso, uma ou duas, e foi sarcástico amanhecer com o seu amigo. Então aqui nós vemos uma cidade super quente, ribeirinha, né? Toda a cidade ribeirinha, quando é quente, tem muita muriçoca. Eu, pelo menos, moro num setor assim. E nós sentamos no local, batendo com pano ou com aquele, não sei se vocês viram, um estrala. Raquete elétrica. Né? Então, no passado, tinha muitas, né? E a gente usava muito naqueles tempos Detefon. E acredito que essa pessoa da casa não passava esse Detefon, que era o veneno para muriçoca, né? Então foi essa questão da muriçoca. Bacabal é conhecido por ter muita muriçoca, viu? Porque é uma terra quente. E o Moraes, vocês veem, pela fala do autor, ele era uma pessoa muito importante na cidade, né? Não sei muito sobre ele, mas eu acredito que era muito cômico e uma personalidade muito importante da sociedade, né? Eu vou estar na página 36. O título é O Suicídio. E Rita entra em crise com a família e se separa de sua esposa, deixando tudo para ela. Situação difícil. Ele tenta recomeçar comprando um Fusca para fazer pequenas viagens de aluguel. As coisas ruins, dinheiro pouco, nenhuma dessas viagens de aventura foi parada pela polícia rodoviária. Ao ser abordado para a verificação dos documentos, Rita, desesperado, falou: "Seu guarda, esse carro não tem documento, está todo irregular." O policial simplesmente disse que o carro estava preso. Rita encostou o carro, abriu a porta e saiu com uma corda na mão. Vendo aquilo, o policial perguntou: "O que o senhor vai fazer com essa corda?" Rita, gesticulando, falou: "Meu senhor, minha mulher me botou o chifre e saiu de casa e deixei tudo para ela. Estou desempregado e agora comprei este curso para tentar ganhar a vida. E o senhor vem e prende. Essa corda aqui é para me enforcar." E o policial: "Aqui não. Pegue seu Fusca e vai embora, tá doido?"
nesse pequeno conto aqui, ele vem falando que eu acho que Pirrita é uma pessoa bem conhecida nessa cidade, porque eu já ouvi até falar. Mas aqui vem falando de um homem que se separou de sua esposa e, ao contrário de muitos, ele acabou deixando tudo para ela. E pegou e comprou um carro que era da época, né? Um Fusca para fazer pequenas viagens de aluguel. E nisso ele acabou sendo preso e o policial acabou abordando. E aí que vem, ele vai finalmente contar essa história dele. E a esposa dele botou chifre nele e eu acho que por causa do chifre ele acabou ficando desesperado e tentou esse suicídio. E o policial, que é um dos deveres do policial também, preservar as vidas, falou para ele: não, pode pegar seu carro, não tem nada aqui não, pode pegar e pode ir embora. Então o argumento do Pirrita foi um argumento ótimo, né? Porque ele continua vivo até hoje, já teve vários relacionamentos, teve essa questão assim de corneado, essas coisas, não tinha assim muito, não pesava muito, não pesa hoje, né? Vocês sabem, quando uma pessoa disse que ele foi traído, eles matam, né? Matam as mulheres, se suicidam de verdade. E eles não. É tanto que ele está aí no livro e ele nem processou o autor, né? É natural, ele tem vários relacionamentos, daí não deu certo, ela chifrou e ele deixou para lá, partiu para outras, vida que segue, né? Então a gente vê que no passado, né, os homens encaravam as coisas com mais naturalidade do que de hoje. Né? Então, terminamos os contos da obra Zé Lopes. Quando eras bacadeira, palmeira que morreu no teu viver e ressuscitou em teu brasão.